você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive. Olá, mulher, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um Consultoria de Mãe, comigo, Gabriela Vicinha, aqui na TV Cidade Farroupilha. Hoje eu trouxe uma amiga recente, muito especial, uma convidada muito legal, que conversei com ela há poucos dias lá no meu perfil do Instagram, mas achei extraordinário o nosso papo, então quis trazer para você também um pouco desse conhecimento grandioso e valiosíssimo para nós mães. Então hoje a minha convidada é a Janaína Halber, seja bem-vinda. Obrigada, Gabriela. Jana, se apresenta melhor, ninguém melhor que você mesmo para se apresentar para as mães, fica à vontade. Obrigada. Então, sou Janaína Halber, trabalho como funcionária pública já há 9 anos no Instituto Federal aqui de Farroupilha e atualmente vivo um processo de transição de carreira para a área da terapia. Sou mãe da Aurora, com 2 anos e 3 meses, e foi depois que eu tive ela, durante essa pandemia em que vivemos ainda, né, que eu precisei resgatar algo dentro de mim. Que eu senti a necessidade de procurar por algo diferente para me satisfazer. Como mãe, a gente sabe, né, depois que nasce o bebê, com tudo planejado, tudo certinho, corre tudo bem, bebê saudável, tá tudo certo. Mas lá dentro, nem tudo está certo, né? Mexe bastante com a Muito, gente, né? Então, teve momentos assim em que eu realmente não sabia mais quem eu era, o que eu queria fazer da minha vida, porque o que eu estava fazendo naquele momento não estava me satisfazendo profissionalmente e também pessoalmente acaba afetando. Ser mãe sempre foi um grande sonho para mim. A Aurora é muito desejada, foi muito planejada, né? Ela é um bebê arco-íris. 2 anos antes da Aurora nascer, eu tive uma perda, né? Tive uma outra bebê que viveu pouco tempo dentro de mim, né? Fez parte da nossa vida por pouco tempo. E aí depois desse processo, então, eu já tive, assim, uma visão diferente das coisas. Muitas coisas mudaram, né? Com certeza. E foi a partir dali que eu comecei a olhar mais para mim, mais para o meu ser. E com a chegada da Aurora, isso tudo se intensificou muito. E diante de todas essas correrias que a gente vive da pandemia, tudo tão brutal e intenso, né? O risco tão grande de perder tudo aquilo que a gente ama, que às vezes a gente fica se perguntando, né? E o que eu estou fazendo de bom, né? Para deixar para as pessoas ou para contribuir com as pessoas que vivem comigo, né? Perfeito. Então isso era uma das grandes perguntas que eu me fazia. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Além de, claro, ser mãe, de ser esposa, de ter o meu trabalho já, né? De ser filha também, irmã, né? Sim. Vários papéis que nós vamos acumulando e agregando na nossa vida, mas eu queria fazer mais, eu queria contribuir mais com o outro, principalmente com a melhoria da vida das pessoas, né? E foi com as terapias, fazendo terapia, né? Também busquei ajuda para mim e foi aí que eu me encontrei. Que eu consegui perceber que o meu caminho era esse, que assim eu poderia tocar na vida das pessoas e contribuir. E isso era fácil para mim, era simples para mim, sabe? E me trazia muito... era muito reconfortante, assim, muito gratificante perceber que eu poderia, em pouco tempo, fazer uma pessoa evoluir e se liberar, às vezes, de traumas que atrapalhavam a vida dela desde criança. Então, isso é magnífico. E aí você foi estudar né, a terapia, como é que surgiu isso em ti? Você falou que fez terapia você, né? Como surgiu de vou estudar para auxiliar, né? Você falou que quis auxiliar as pessoas. Mas foi depois da terapia? Foi em conjunto? Assim, então eu já fazia terapia antes, né, da Aurora nascer. Durante a pandemia, então, né, fiz terapia também. A primeira técnica com a qual eu tive contato, né, foi o Theta Healing. Foi a primeira técnica que eu estudei também e que eu iniciei a trabalhar com ela. E daí em diante eu me identifiquei, assim, e sempre fui buscando.
E em um determinado momento, desde a época do Theta Healing, do início ali, eu já percebia grandes melhoras, né? Porque a gente sempre vê dentro de casa, né? Tudo começa dentro de casa, começa dentro de nós e a partir da nossa evolução vai respingando, né, nas pessoas que vivem conosco. Então eu já vi os resultados dentro da minha casa, né? Com o meu relacionamento, com a minha filha, com o meu marido, com minha irmã, com minha mãe, né? Todos nós precisamos de ajuda emocional e psicológica sempre, né? Verdade. Então ali eu já conseguia perceber. E eu fui vendo que eu tinha uma facilidade de contribuir com as pessoas, sabe? De aliviar algumas dores emocionais, mesmo que esse não fosse o meu objetivo no momento. Às vezes durante uma conversa, para mim, simples assim, no final a pessoa me agradecia. Nossa, muito obrigada, tu conseguiu me ajudar muito, fez muito sentido, sabe? Então eu percebi, fiz também um curso de transição de carreira, porque eu estava nessa busca, e foi esse também ali que eu consegui perceber que eu tinha que dar um passo a mais. E aí que eu criei coragem e encarei, né, esse novo desafio e fui estudar, além do Theta Healing, outras terapias. E nessa fase também, um dos grandes motivadores, a Aurora estava passando por uma situação bem complicada. Foi logo depois que ela iniciou a escolinha, e aí começou a vir toda aquela questão de saúde, né, da parte respiratória. Que acontece, né, Ana? E aí a gente sempre culpa, né, a imunidade que é baixa, né, porque ela ainda é pequena, o nosso clima aqui também não é muito favorável. Com quantos anos ela começou? Ela começou com 1 ano e 3 meses na escola. Tá. E a partir dali, então, foram várias crises de rinite recorrentes, né? E a gente sempre dizia, não, porque virou o tempo e aí ela tá atacada da rinite. Aí fez vários tratamentos, né? E aí na metade do ano de 2020, de 2021, desculpa, ela começou a ter crises de otite. Então foram crises bem severas de otite, né? Bilateral. E assim, tratamento entrava com um antibiótico, tratamento de 10 dias, terminava o tratamento, está tudo bem, né, sarou, ok. Dali 15 dias, uma semana, teve uma crise que foi um intervalo de uma semana entre um tratamento e outro, e aí começava tudo de novo. Então, otite severa, né, com perfuração de tímpano e tudo. Só que aquilo ali não estava... Eu sabia que não era normal colocar toda a culpa daquela otite ali na escola ou no tempo. Era algo além disso, né? Eu já trabalhava com a terapia, sempre apliquei nela, né? Mas estava faltando alguma coisa e eu não conseguia entender o que. Então foi com esse novo método que eu conheci, que eu estava iniciando, né? O método Procure Cicatrizes. E que eu consegui resolver o problema da otite dela. Então, a Aurora foi minha primeira paciente, né, do método. E depois disso, ela nunca mais teve problemas de otite. Olha só. Então, porque o problema dela, na realidade, não era causado por um fator externo, né? Não ele era era, às vezes... temperatura, não. Ele até era intensificado, Sim, né? sim. Mas o que causava, o que desencadeava isso... era ela ficar longe de mim. Porque que foi é bem comum também, exatamente né, Jana? Quando ela iniciou a escola, então ela ficava longe da mãe, né? Ela sentia falta de ouvir a minha voz. Sim. E tudo isso, todo esse medo de separação, esse medo nos remete, o medo de separação é exatamente igual, a sensação que ele provoca no nosso corpo é exatamente igual ao medo de morte. Então, o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é apenas uma separação, estar longe durante um período, ou morte, não verei mais essa pessoa. Então, ela, no momento que ia para a escola, estava longe da mãe, era uma separação para ela, né? E isso tudo ataca diretamente as nossas vias aéreas, a nossa parte respiratória. Porque quando você leva um susto, né? Você tá lá fazendo o almoço e olha pro lado, cadê o filho? Primeira coisa que a gente faz é o quê? Trancar a respiração, né? Segura, passou aquele medo, não, posso respirar, agora eu vou procurar o que está acontecendo, tá aqui.
Então, para as crianças é assim, para qualquer ser humano é assim que funciona, né? Toda sensação, toda ação que acontece na nossa vida, tudo gera uma sensação no nosso corpo, né? Todos os conflitos, todos os traumas são registrados no nosso córtex cerebral e dependendo do ponto onde ele está registrado, ele vai responder em algum órgão ou em alguma parte do nosso corpo físico. Então, tudo que nós vivemos, vivenciamos, ouvimos, pode ter uma consequência, gerar um sintoma, uma enfermidade ou uma doença no nosso corpo físico, né? As emoções estão diretamente ligadas. E aí, com esse método, você aplicou na Aurora e conseguiu com que ela não entrasse mais em crise? Não, ela melhorou daquela crise, ela estava finalizando o 4º tratamento, em questão de 2 meses, era o 4º tratamento medicamentoso, né? Sim. Por causa da otite. E naquela noite em que eu fiz a terapia com ela e apliquei nela, eu suspendi a medicação e aí eu comuniquei ao meu marido, pai dela, e disse, olha, a partir de hoje ela não vai mais precisar porque ela está curada. O problema que estava desencadeando eu descobri e está resolvido, está corrigido isso e ela não vai mais sofrer disso. E foi o que aconteceu. Toda a medicação foi embora. E como é que é essa terapia? Claro, né? Quando você atende, que a Jana atende as famílias, você acompanha e faz tudo isso. Mas assim, como é que você fez com... Que fiquei curiosa, cara. Como é que você fez com a Aurora? Então, esse método, o MPC, Método Procure Cicatrizes, ele são 3 letras, né? MPC, é Mobilize, Positive e Cicatrize. Nós vamos descobrir, vamos levantar os fatos marcantes, os traumas, os conflitos ativos dentro da pessoa, né? Ou da criança, enfim, do paciente. Tudo que a gente vivencia fica guardado no nosso subconsciente. Então, nosso consciente não sabe que aquilo está nos afetando, né? Pode ser algo lá da nossa infância, algo que talvez não foi assustador ou tão impactante conscientemente. Mas no nosso subconsciente, a gente chama de sistema de defesa, tá? Nós somos animais e nós temos um instinto de sobrevivência. E quando nós passamos por um trauma, por um conflito, né? Por um medo, uma situação tensa, é acionado esse sistema de defesa, esse sistema de sobrevivência, né? E se isso não é encerrado corretamente, ele fica ativo. Então pensa que você tem um sistema de sobrevivência ativo por anos. Esse sistema fica dando avisos de que algo não está corretamente finalizado. Então pode ser a crise de rinite, que fica indo e voltando, indo e voltando. E aí, claro, passou uns meses, ela tinha crises de rinite recorrente, né? Mas não foi olhado para aquilo que precisava olhar. Aí virou uma otite. Cada crise de rinite provocava uma otite. Era algo um pouco maior, porque cada vez isso se torna mais severo, mais intenso. E isso vale para qualquer sintoma, para qualquer dor, seja ela física ou apenas emocional, como ansiedade, crise de pânico, né? Vai aumentando, né? Vai acumulando e vai gerando avisos, né? Isso nada mais é do que avisos, né? Olha para isso, né? Só que, claro, nós, né, seres humanos, não temos todas essas informações. A maioria das pessoas não tem essa informação, né? O nosso corpo, ele é desenvolvido para se autocurar, né? E isso nada mais é do que uma autocura, né? Perfeito. Que fique bem claro, eu não curo ninguém, eu não promovo cura de ninguém. Eu auxilio a encontrar as feridas que precisam ser curadas, que precisam cicatrizar para que o paciente, né, se permita curar. Perfeito. Né? Perfeito. Então, isso tudo é um processo, né? Eu caminho junto com a pessoa até ela encontrar a luz no final do túnel, né? E dali em diante ela vai seguir. Porque todos nós sabemos que a gente começa, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Começa ali no espírito, aquela coisa. Você tem que alimentar corpo, alma, né? Espírito, né? Não só cuidar do seu corpo físico, porque vem, né? Todo mundo diz, quando chega no estado físico,
é porque já atingiu, já veio de trás. Não é que primeiro começa no físico e depois vai pro emocional. É o contrário, né? É o contrário. Primeiro começa no emocional e aí depois vem pro físico. Chegou no físico já é o final, né? O final que eu digo, agora, já está num nível, né? Que às vezes até precisa de uma medicação, porque óbvio tem dor, tem alguma coisa. Sem dúvida. Mas não vai curar, porque é que nem você falou, é recorrente, né? Começa a vir. E a medicação, né? Tem essa diferença também de um remédio e de uma medicação. Um remédio pode ser um chá, né? Pode ser a terapia, né? Algo natural que estimula o teu corpo a trabalhar. E a medicação, ela é paliativa, digamos assim, porque ela não vai na causa do problema, né? No teu sintoma, no teu sintoma, ela vai amenizar, ela vai aliviar, ela vai tratar, né? Mas talvez aquilo ali volte mais tarde. Sim, não vai curar, Exatamente. O sintoma, né? Então Sim, eu tenho dor, mas tem dor por quê? Né? Eu preciso ir na raiz desse problema, o que desencadeia esse sintoma ou essa doença, para resolver lá no início, para daí isso não voltar a acontecer novamente. E você atende pessoas de todas as idades, Jana? Como é que é? Homem, mulher, criança, tem um mínimo? Não, a criança a partir de 2 anos, adultos até tal idade, ou não tem? Como é que funciona? Não, essa terapia, ela não tem nenhuma ligação religiosa, não tem nenhuma vinculação com crença, nada, tá? Gênero, cor, nada. Ela é para todos, tá? Inclusive para os pets. A gente pode também trabalhar com os pets. Que legal. Então, para qualquer idade, basta a pessoa acreditar que é possível se curar e que ela realmente deseja isso. Então, do momento que a pessoa deseja e acredita que ela tem essa capacidade, que ela quer realmente, né, se curar, isso vai funcionar para ela. E como é que funciona essa terapia? Porque eu falo muito no meu Instagram sobre traumas, né? Já falei, porque a minha filha já sofreu um trauma, né? A gente conseguiu ressignificar esse trauma, né? O da escolinha. E eu trago muito, e muita mãe me procura, né, Jana, perguntando, tá, e aí é trauma, não é? Eu sempre falo que o não sou eu que vou dizer, né? E não é simplesmente você me mandando uma mensagem, Gabi, aconteceu isso, eu vou te dizer se é trauma ou não. Né? Sempre falo, não sou terapeuta, né, Jana? Então eu sempre encaminho essa mãe. Tem dúvida, mãe? Porque nós, mães, sabemos quando tem alguma coisa, né, Jana? Sim. Então, assim, se você desconfia se eu sempre falo pra mãe, procure uma terapeuta, procure um psicólogo, enfim, o profissional que vai te auxiliar, que você confia, que você acredita que vai auxiliar de alguma forma. Então, eu, Gabi, não sou formada pra isso, não faço terapia e não vou identificar nada. Mas as mães me procuram, como eu tive esse auxílio pra ajudar a minha filha num trauma, elas me procuram, né? E a gente sabe que hoje é recente esse assunto de trauma em crianças. Sim. Normalmente a gente fala em trauma no adulto. O adulto faz terapia, sim, a maioria dos adultos hoje faz terapia. Mas a gente fala pouco, né? É recente isso de nós aprendermos que sim, vem da infância e que as crianças também têm traumas. E muitas vezes a gente carrega a vida inteira. O nosso trauma de adulto foi lá na infância, né? Isso que eu falo muito. Então eu vejo que as mães têm muita dúvida. E como é que tu poderia auxiliar? Como é que funciona? Isso pode ser online, não pode? Quanto tempo de terapia? Tem um mínimo, tem um máximo? Vamos pegar um exemplo desse trauma infantil, trauma de escolinha. Que eu vejo que, pelo menos, é um assunto que eu abordei, então surge muita mãe relatando, ou de escolinha, ou de babá, enfim, alguma coisa. Mais ou menos a tua experiência, né? Essa mãe pode ser online, não pode? E quanto tempo essa mãe precisaria de um teu acompanhamento? Como é que funciona o teu trabalho? Claro. Então, primeiro falando sobre o trauma, tá? Tudo pode ser um trauma. Depende da percepção da pessoa sobre aquele fato. Então, pra mim, pode ser que algo totalmente simples pra ti se torne um trauma. Um adendo, né, Jana? Só desculpa te interromper, porque é bem isso. Às vezes elas me perguntam, será que tá traumatizado? Eu tenho uma amiga que o filho estudava na mesma escolinha que a minha filha. Aconteceu a mesma coisa. Juntos tiveram a troca de turma. Ele se adaptou e segue na escolinha. A minha filha não. É a percepção da pessoa assim, pro fato. Não somos iguais. Somos desde bebê, somos pessoas diferentes. Cada um tem. Minha filha teve um trauma, ok. Né? Eu tive que resolver. Tive que tirar da escolinha. Ok. Os outros todos que ficaram, tudo bem. Né? Não tá errado, né? Ninguém tá certo ou errado. Não. Né? Somos perfeitos da maneira que somos, né? Exatamente. Então,
Tudo pode ser um trauma, depende da percepção da pessoa. Sobre a terapia, sim, pode ser feita com crianças, não tem problema. Se for crianças menores, né, até uns 7 anos, pelo menos, eu gosto sempre de trabalhar os pais e eles vão trabalhar a criança. Então, todos juntos, né, durante a sessão. Maiores aí, os pais podem acompanhar durante a sessão, mas eu já consigo daí dialogar um pouco melhor, né? Porque a criança, né, com 8 anos em diante, ela já consegue responder algumas perguntas sozinhas, né? Então, até os 7 anos, normalmente eu trabalho essa conversa lá, a terapia acontece mais com os pais e depois eu vou guiando e os pais é que vão fazendo todo o processo com o filho, né? Isso no nosso ambiente. Pode ser sim online, não tem problema nenhum, a terapia pode ser feita online. E aqui em Farroupilha, presencialmente, eu atendo no Omar Valentini. Então, na cidade de Farroupilha tem essa opção. Ou então online para qualquer lugar daí, né? E tem algum tempo mínimo? Quanto é uma sessão de terapia? Qual é o tempo? E existe um mínimo, máximo? Como é que a mãe, né? Eu vou conversar com a Jana, mas vou ter que ter tantas conversas. Existe isso? Consegue? Ou é indo conforme o tratamento? Como é que funciona? Então, cada ser é único, né? E não tem como várias pessoas sempre entram em contato comigo e perguntam se eu trabalho com pacotes. E eu não trabalho com pacotes porque o meu objetivo como terapeuta, aplicando essa técnica, né, do método Procure Cicatrizes, é liberar o paciente o mais rápido possível. Porque eu quero promover a saúde, promover, né, esse encontro com a autocura e que ele siga a vida dele com tranquilidade. Então, eu não quero segurar esse paciente recorrente ali no meu consultório, sabe? Enrolando ele, digamos assim. Então, eu sempre digo, a primeira terapia é lá na primeira sessão que nós vamos conversar. Já na primeira sessão, nós vamos realizar o trabalho necessário, identificar o que precisa e agir em cima disso, tá? Vamos mobilizar, vamos positivar e cicatrizar isso, né? E aí, depois de 30 dias é que nós vamos reavaliar esse processo. Nós precisamos de um tempo para o nosso corpo se apropriar de todas essas informações e de todas essas cicatrizações que precisam ocorrer, né? Perfeito. Esse tempo de cura. E aí, depois disso, a gente vai fazer uma avaliação e vai ver. Existe a necessidade de uma nova sessão, precisamos continuar. Tem outros traumas ou outros conflitos que precisam ser trabalhados, né? Então, a primeira sessão é a que a gente faz, assim, para determinar os próximos passos. Entendi. E, normalmente, assim, uma sessão dura entre 1h30 e 2 horas, tá? Eu sempre peço para os pacientes que venham com uma disponibilidade de 2 horas, porque ela é um pouco mais longa, porque, como eu disse... A primeira, né? E eu quero que o paciente saia do consultório com resultados já na primeira sessão. Sim. Esse é o objetivo. Não é só um questionário e até que a gente conversa. Não. O paciente já sai com resultados da primeira sessão. Perfeito. Jana, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Senão a gente já pode deixar o teu Instagram para as mães entrarem em contato contigo, né? Porque eu sei que tu tá agora no Instagram, né? Sim. Se tu quiser falar mais alguma coisa para as mães que estão nos assistindo, que nos acompanham. Eu acho bem legal esse assunto dos traumas, que é basicamente isso, né? Como a gente falou até agora, é algo que vem de dentro. Nós, adultos, né? A gente fala um pouco de criança, mas nós, adultos. Uma coisa, antes de encerrar isso do nós adultos, muita mãe pergunta, Gabi, tem como eu criar um filho sem trauma? Né? Eu sempre digo que não, né, Jana? Tu também disse que não tem, né? Não tem. Porque justamente isso, pode ser que pra mim não seja traumático aquela situação, mas pra aquele bebê, pra aquela criança vai ser. Então, assim, não tem como a gente criar um filho sem trauma. Mas a gente pode aprender, que é isso que eu trago muito no Instagram aqui, a conhecer se o nosso filho está com algum problema, para buscar ajuda, né? E é óbvio que se é criança, os pais têm que ajudar muito mais do que a autocura da criança. Perfeito. Porque, né, a criança se corregula com os pais até os 7 anos de idade. Então, o pai ou a mãe, né? Geralmente a mãe, né? Mas tem que estar bem e transmitindo isso para a criança, né? Então, assim, não tem como criar uns filhos sem traumas, mas tem como a gente aprender
aí olhar para o nosso filho e ver que tem alguma coisa errada, como a Jana olhou, como eu olhei, e buscar um auxílio. Isso mesmo. Né? Esse é o papel da Jana, de auxiliar as famílias, não só a criança ou o pai ou a mãe, né? Para ter a cura para essa criança, quando a gente fala de criança, não levar para a vida adulta os traumas que nós adultos carregamos. Porque todo adulto tem algum trauma, né? Sim. Tem Então, alguma coisa. Como eu falei, é a percepção, né? Então pode ser que, passou por um desfraude consciente, bem tranquilo. Mas pode ser que em algum momento um escape de xixi foi traumático para ele. Verdade. Porque uma expressão que alguém fez naquele ambiente onde ele estava, quando isso aconteceu, pode ter causado uma sensação para ele, né? De vergonha, né? Sim. De humilhação, enfim. A gente não sabe como a criança está recebendo isso, né? Então, por isso que nós precisamos acompanhar, né? Claro, trabalhamos sempre para evitar os traumas, né? Nosso objetivo como mãe, a cada dia mais, é buscar essa educação positiva, né? Que tanto se fala e se estuda incansavelmente, né? Para que justamente não se crie traumas, não se gere traumas criados, né? Sim. Né? Que isso, se acontecer assim, não foi com intenção. Perfeito. Mas quando a criança demonstra sintomas, nós precisamos olhar para esse sintoma. E o sintoma é muito além de dor ou, né, coisas assim mais severas. Nesse febre. Sim. Ou choro, né? Às vezes é estar quieta. Às vezes é não querer... É uma mudança de comportamento. Não querer brincar. Ou não querer chegar perto de alguém. Né? São detalhes ali. Ou não querer comer determinado alimento. Sim. Algumas reações assim que às vezes no dia a dia parecem que não é natural, é normal, faz parte, né? Ou até mesmo as birras, né? Principalmente, né, Jana? Como classificamos as atitudes das crianças, né? E eu gravei já um programa que eu percebi que a minha filha estava com trauma pelo comportamento dela, que é o mais fácil de nós, mães, percebermos das crianças e bebês, porque eles não sabem falar, né? Se não chegou ali no sintoma dor, a gente não consegue identificar, então é no comportamento, ou é dor ou é comportamento, né? E aí a minha filha começou a ser muito rebelde. Uma criança de 2 anos não é rebelde como o rebelde da palavra, o conceito da palavra como a gente sabe. Nenhuma criança com 2 anos tem a maturidade para ser rebelde. Então eu vi que ela estava rebelde, entre aspas aqui, né? E o comportamento dela estava muito diferente. Desde a alimentação, sono, totalmente diferente. Opa, acendeu um alerta. Esse não é o padrão de comportamento da minha filha. Minha filha não é assim. Tem alguma coisa incomodando. Como nós adultos, quando nos sentimos incomodados, também mudamos o nosso padrão. A gente fica nervoso, a gente fica, né? Perfeito. Mesma coisa. E ela estava demonstrando que tinha alguma coisa incomodando ela, né? Então é assim que a gente consegue perceber e buscar um auxílio para poder sanar isso, né, Jana? É isso aí. Precisamos estar atentos o tempo todo a cada sinal do nosso filho, né? Porque, como tu falou, as crianças, principalmente, né? Elas são o que os pais são, né? Elas são o que o ambiente familiar é. Perfeito. Então, se dentro daquele lar, daquela casa, a situação não está favorável, essa criança também não vai estar bem. Se na escola não está sendo agradável, ela não vai estar agradável, ela não vai se sentir agradável, sim, confortável e segura, né? Então, ela vai demonstrar, sim. E nós precisamos olhar para isso com empatia e com amor, né? E não classificá-los como rebeldes, ou birrentos, né? Mal criados. Não, né? Essa criança está demonstrando que ela necessita de uma atenção diferente. Perfeito. Que algo aconteceu com ela que precisa ser trabalhado. E a gente só vai descobrir isso se a gente parar e olhar com amor para isso tudo, né? Perfeito. Tem mais algum recado que você tem para dar para as mães, Jana? Deixo aqui, então, o meu agradecimento para a Gabriela, que me trouxe aqui para falar desse assunto que eu gosto tanto e que é fundamental, né? A gente cada dia mais olhar para o nosso ser, para os nossos filhos, para os nossos familiares, né? Ter esse cuidado de nos permitir essa autocura, né? De sarar as nossas feridas,
para que consigamos viver, né, a nossa vida com mais plenitude, mais amor, né? Perfeito. E aproveitar cada dia que nos é presenteado. Então, fico à disposição, se tiverem qualquer dúvida, vocês podem me chamar no Instagram, que eu vou responder todo mundo com o maior carinho. Qual é teu Instagram, Jana? O meu Instagram é jana.halber. Perfeito, então eu que agradeço por ter aceitado o convite e vir até aqui para ensinar, né, essas mães todo esse assunto que é valiosíssimo. Muito obrigada mesmo por ter, né, ter nos disponibilizado o teu tempo e teu conhecimento. Obrigada mesmo. Muito obrigada, mãe. Espero que você tenha gostado. Beijos, até a próxima. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive.